de Taubaté. Estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Taubaté, Sérgio Victor, do Novo. Primeiramente, muito obrigada, candidato, pela presença de estar aqui com a gente. Só para lembrar que aqui nenhuma uma sabatina, um debate, aqui o senhor está realmente para apresentar todas as propostas de governo do senhor, quais são as ideias, soluções. E agora eu queria pedir para o senhor contar a trajetória política, como que surgiu o desejo de ser prefeito. Conta aqui um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou um taubatiano indignado, né, inconformado com como a gente paga muito imposto, como em Taubaté particularmente a política foi se distanciando das pessoas e a gente foi se sentindo cada vez menos representado. E a cidade está parada no tempo, esse é o sentimento meu e de muitos que a gente conversa. E a gente tem que aproveitar as nossas oportunidades. A gente vê os vizinhos prosperando e Taubaté perdendo oportunidade atrás de oportunidade, gestão atrás de gestão, sendo irresponsável financeiramente com quem gera emprego, com as pessoas que estão esperando na vaga na saúde. Isso foi me dando força e vontade de participar e de fazer algo mais, né? Eu sou casado com a Laila, tenho 2 filhos, a Júlia e o Gabriel. Sou formado lá nos Estados Unidos em Economia e Administração de Empresas. E ao longo da minha vida profissional, eu empreendi na área da educação profissionalizante. Eu comecei com uma escola em São José, deu muito certo, a gente ajudou muita gente a começar seu primeiro negócio, a aumentar sua renda, a ter mais chance ali de melhorar de vida e cuidar da sua própria vida e da sua família. Esse negócio deu certo, aí eu cresci para a unidade em São José, foi a primeira, em Jacareí, Guarulhos, Bragança e Atibaia. Então o que eu fiz profissionalmente foi ajudar as pessoas a montar o seu negócio, né? E ao longo desse período, vendo bastante gente tentando melhorar de vida e vendo que o país, de forma geral, atrapalha e sufoca o pequeno empreendedor, mesmo sendo a grande maioria dos empreendedores nesse país, eu comecei a me engajar mais com política, me elegi deputado estadual, né? Então a primeira experiência política foi em 2018 como candidato, depois de participar das manifestações ali para tirar o PT do poder ali em 2015, 2016. Me elegi deputado estadual pelo Novo aqui em São Paulo. Fui autor de 3 leis que desburocratizam a vida dos pequenos comerciantes, né? A gente criou o Código de Defesa do Empreendedor Paulista, que eu tenho muito orgulho, junto com o deputado Ricardo Melão, e hoje ele virou base de um programa de governo do Tarcísio chamado Facilita SP, que visa simplificar a vida dos pequenos comerciantes no estado de São Paulo, simplificar o licenciamento, né, eliminar várias burocracias que são exigidas. Então, fico muito feliz. Esse programa, inclusive, virou agora uma ferramenta para os municípios se desburocratizarem, né? Então, chama Facilita SP Municípios, que o governador Tarcísio tem ajudado os municípios a se desburocratizar. Então, a nossa experiência na política é muito de como é que a gente pode ajudar quem está querendo trabalhar, gerar emprego, a melhorar de vida, né? Mudamos a lei dos comerciantes de beira de estrada, beneficiamos mais de 5 mil comerciantes de beira de estrada a poder trabalhar em paz, e também dos produtores artesanais de queijo, de mel, charcutaria. Então, essas 3 leis dão muito orgulho pra gente. Olha, eu cheguei lá não para aprovar novas leis, mas sim simplificar, desburocratizar, revogar leis ruins que atrapalham o paulista, o taubatiano brasileiro de trabalhar. Enfim, aí mandamos mais de 20 milhões para Taubaté, para a área da saúde, para a área da educação, para a área da segurança pública, só que vimos que a gente precisa de mais, né? A gente, para mim, eu tenho clareza no que eu vou falar para vocês, o problema em Taubaté é político, a gente tem os mesmos políticos de sempre falando as mesmas coisas. Então o propósito de começar na política e agora de continuar na política em Taubaté particularmente é devolver Taubaté para os taubatianos, porque a gente sente que está muito desconectado, a gente continua pagando muito imposto, não se sente representado. E a gente vai mudar isso esse ano. Ah, que legal, candidato. Então, para a gente começar, né, com as nossas temáticas, a primeira pergunta é como é que o senhor pretende fortalecer o diálogo com os governos estadual para garantir mais recursos e melhorias aqui para a cidade? Legal, boa pergunta. Tendo sido deputado estadual, a gente conhece muito bem como funciona a Assembleia Legislativa, como funcionam os incentivos dos deputados, né, para a destinação de recursos através das emendas. A gente tem muito bom relacionamento com muitos deputados estaduais e deputados federais, até pela experiência. O Partido Novo tem seus representantes também. Em São Paulo tem um relacionamento próximo do governador Tarcísio. Em Brasília tem um distanciamento político-ideológico, né? O Novo tem sido oposição ferrenha ao presidente Lula e ao PT. Mas como prefeito, isso não interessa, né? A gente tem no nosso plano de governo um escritório de projetos desenhado,
tem muito dinheiro em ministérios, em programas do governo estadual, governo federal e com as emendas através dos deputados. Agora, a gente precisa ter gente técnica, gente boa e bons projetos para saber o que pedir, para quem pedir e conseguir demonstrar o apelo técnico, o apelo político e trazer esse recurso para Taubaté. Eu tenho certeza absoluta que a gente está perdendo muita oportunidade e com as pessoas certas, no lugar certo, a gente vai conseguir trazer muito dinheiro para os nossos investimentos que a gente precisa de infraestrutura, para melhorar o nosso combate às enchentes e aos alagamentos que a gente tem visto ano após ano, para a gente melhorar a infraestrutura das nossas estradas, especialmente das áreas rurais, e a gente também vai trabalhar muito com concessões para a iniciativa privada para trazer dinheiro novo, né? Ah, entendi. Então, sobre isso tudo que o senhor também falou, né, acho que uma questão também que é muito importante é da transparência. O senhor tem alguma... Como que será implementado, né, a transparência no governo do senhor? O senhor tem alguma maneira de deixar isso mais claro para a população? Sim. Até mais importante do que falar, né, a gente sempre fala que a melhor maneira de você avaliar um político que já teve vida pública é puxar o seu histórico. Então, como deputado estadual, a gente prestava conta todo mês através de um relatório. Eu fui presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Transparência e Dados Abertos, e também a gente cobrou muito o governo do estado para melhorar os seus portais de transparência, enfim, a sua prestação de contas para a população. E aqui em Taubaté não vai ser diferente. Sendo eu o prefeito, a gente tem vários mecanismos para colocar governança e para colocar mais transparência. Uma das coisas que a gente precisa aqui em Taubaté é dar um choque de moralidade na gestão pública, tanto nos processos de indicação aos cargos, eu ia falar técnicos, né, que aqui muitas das vezes está ao contrário, né, as indicações de cargos comissionados, que na maioria das vezes são indicações políticas, cabide de emprego. Isso é um prejuízo muito grande para o cidadão que está ali esperando o serviço na ponta, porque aquele dinheiro está indo para uma pessoa e para um lugar que não deveria e não está indo para o serviço da população. Mas eu adoro tecnologia, né? Fui presidente também da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia, então a gente conhece muitas ferramentas que aproximam um cidadão da prefeitura de diversas maneiras, tanto para indicações e sugestões críticas de determinado problema, como para resolver questões com a prefeitura, como pagar IPTU, tirar um relatório. Eu mandei recurso para a prefeitura de Taubaté para a instalação do que hoje chama a plataforma Undoc, né? O cidadão consegue fazer vários serviços, consegue realizar e fazer solicitações, requerimentos e tirar dúvidas, aprovar projetos, enfim, pelo aplicativo. Então a gente já conseguiu digitalizar parte da prefeitura, isso dá mais transparência. A tecnologia tem essa vantagem, né? E aí hoje o portal de transparência da prefeitura, há um tempo, ele já não é tão confiável, então a gente tem que melhorar o acesso. Não basta colocar lá, né? Se for difícil para o cidadão acessar e entender a informação, a gente não considera isso transparente. Então, simplificar a informação, garantir que todas as informações estejam disponíveis em tempo real e da maneira correta, de uma maneira que o cidadão consiga baixar os dados e trabalhar os dados para tirar as conclusões necessárias. Então, um choque de moralidade na gestão pública passa por transparência nos processos e garantir que o cidadão consiga se comunicar melhor e saber o que a gente está fazendo e por quê. Legal, candidato. Bom, agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto. Que 79% dos eleitores apontaram a área da saúde como a maior problemática aqui da cidade. E sobre isso, um dos temas que mais repercutiram foram sobre as filas de espera. O senhor tem alguma proposta para poder reduzir a fila de espera nos atendimentos e ainda assim melhorar os serviços da saúde aqui na cidade? Sim. E quando a gente fala de transparência também, transparência na saúde, né? A gente cansou de ouvir, isso é inadmissível que nesse ano até 2024 o cidadão se sinta totalmente desamparado, sem saber se ele está na fila, se ele não está na fila, em que lugar da fila ele está. É o sentimento de que para conseguir uma vaga você precisa ser amigo do rei, você ter alguém para te passar na frente. Então, quando não há transparência no processo, aí vira o caos, né? E o cidadão fica se sentindo cada vez mais desrespeitado. Então, para a gente organizar e acabar com as filas de uma vez por todas, porque saúde é o que mais importa, tem várias medidas que a gente pode fazer. O primeiro é melhorar a resolutividade nos postos de saúde. Então, hoje o sentimento do cidadão, muitas vezes, é que ele vai no posto de saúde e não tem o seu problema resolvido, atendido, e aí ele continua na jornada e gera um custo adicional para a prefeitura, mas gera um prejuízo muito grande para a saúde do cidadão, que, bom, não adianta nada ir no postinho, não tem médico, muitas vezes não tem remédio, então garantir que
os postos de saúde tenham os médicos adequados, os especialistas adequados e também os medicamentos para ser altamente resolutivo. A gente vai incluir, inclusive, telesaúde também para ajudar os clínicos gerais, para a gente conseguir entender quais são as principais demandas e ajudar a ser mais resolutivo no posto. Se aquele clínico geral está com uma dificuldade num atendimento com determinada especialidade, ele pode consultar alguém que está disponível online para ajudá-lo a garantir que o cidadão não tenha que voltar no posto depois ou ir para a UPA ou ir para algum outro ponto de atendimento na saúde local. E quando a gente fala de zerar as filas, a primeira coisa também, a gente tem que ter mais clareza de quais filas, quem são e o que eles precisam, né? Por isso que a gente fala muito de tecnologia. Hoje, a saúde de Taubaté no papel é inacreditável. Você, muitas vezes, tem que ir lá no postinho de saúde. Se você for na terça-feira e voltar na quarta, você vai preencher os mesmos documentos. Parece que é a primeira vez que você está indo. Depois eles arquivam o seu prontuário num caixote lá atrás. E as pessoas não têm acesso ao seu prontuário eletrônico. Isso aqui é saúde da idade da pedra. Então a gente tem que fazer uma transformação digital, porque se você não faz a digitalização da jornada do paciente, a gestão, a prefeitura não consegue ter clareza aonde essa pessoa está, o que ela precisa. Muitas vezes a gente ouviu, isso é talvez uma das conversas mais doloridas que a gente tem tido quando a gente vai no Marlene Miranda, quando a gente vai numa área rural, inclusive, quando a gente vai no Três Marias. Olha, Sérgio, quando a minha mãe estava esperando na fila 1, 2 anos para determinada cirurgia, e quando ligaram para a gente, a minha mãe já tinha morrido. Então a prefeitura não faz a menor ideia de quem está na fila. Claro, tem lá, muitas pessoas estão lá ainda esperando porque elas não foram atendidas, mas se você não tiver tecnologia, você vai fazer um mutirão, vai começar a ligar para as pessoas, vai ver que tem muita gente com o número errado. Daí você não consegue atender, você vai ver que tem muita gente que já fez no privado, vai ver que tem muita gente que já fez no próprio público e não foi conectado ao sistema. Então, essa transformação digital ajuda você a ter clareza da fila. Depois a gente vai zerar com parcerias com a iniciativa privada, fazendo mutirões, mas sendo assertivo. Porque senão, a gente vai continuar em 2028 depois, vindo aqui no debate, nas sabatinas, e falar dos mesmos problemas de sempre, que a gente não aguenta mais. Essa discussão teve em 2012, teve em 2016, teve em 2020, está tendo em 2024. É que eu não achei o histórico, né, na internet dos outros anos, mas com certeza era pauta nos outros anos. A gente quer colocar gestão de qualidade, gente boa no lugar certo. Para isso não pode ter rabo preso com ninguém, para poder escolher as pessoas certas, peitar os contratos que a gente sabe que estão sobredimensionados e que não estão funcionando, para a gente garantir uma saúde digna para o cidadão. Como é que o senhor pretende lidar com esse grande fluxo de pacientes que acaba vindo de fora, que acaba sobrecarregando nosso sistema, ou então pacientes daqui taubatianos que têm que sair para ir para outra cidade para fazer uma cirurgia e às vezes, de repente, se não tem nenhum familiar, acaba ficando sozinho. O senhor tem alguma proposta em relação a isso? Eu vou te dar um dado chocante. 21% dos taubatianos saem de Taubaté para fazer pequenas cirurgias, pequenos atendimentos de catarata, de apêndice. 21%. A cada 10, 2 saem de Taubaté. E é inacreditável que a gente tenha que depender, nada contra esses municípios, que bom que eles estão, né, com uma rede hospitalar por habitante mais razoável que a nossa. Muitas vezes vai para Aparecida, para Guará, para Caraguatatuba. E é desumano a gente colocar um taubatiano numa van, um carro para ir ser atendido e muitas das vezes passar o dia inteiro lá, porque essa pessoa é atendida, depois tem que esperar todos que estão na van ser atendidos para voltar. 21% dos taubatianos são atendidos fora. Isso por um motivo muito claro. Em Taubaté nós temos menos leitos por habitante do que as nossas cidades vizinhas. E o grande erro do ex-prefeito Ortiz Júnior foi ter municipalizado o hospital universitário. Hospital escola na época, né? Por quê? Porque a prefeitura assumiu 4 milhões mais ou menos a mais por mês de despesa com o hospital, sem aumentar um leito para o taubatiano. Porque hoje tem uma discussão, né? Todo mundo está falando, não, o hospital era regional e atendia a região. Não, se você pegar os dados do SUS, sempre foi entre 60% e 70% de atendimento de taubatiano no hospital escola. Então, quando foi municipalizado, continuou o mesmo número de atendimentos taubatianos, com a diferença de que a gente assumiu, prefeitura de Taubaté e taubatiano, que paga a conta, 4 milhões por mês a mais ou menos, de despesa para o hospital. Qual que é o grande problema disso? Além de você ter assumido uma gestão
de um hospital que atende regionalmente, você tirou mais ou menos 40 milhões da nossa conta, da conta da prefeitura, da conta do Taubatiano, para conseguir contratar mais leitos, para conseguir investir em mais leitos, em novos leitos, em parceria com a iniciativa privada, para ajudar a reforçar, por exemplo, a vinda de uma Santa Casa, como vários dos municípios ao redor têm, né? Pinda tem uma Santa Casa que a prefeitura contrata os serviços da Santa Casa para atender a população de Pinda. Guaratinguetá tem uma Santa Casa que a prefeitura contrata o serviço e paga para atender as pessoas de Guará. Quem mais? Lorena também tem uma Santa Casa. São José tem uma Santa Casa. Enfim, Jacareí, quase todos os municípios ao redor têm uma Santa Casa. Por que essa é uma vantagem, na nossa opinião, e talvez a principal forma de solucionar ou de ajudar a aumentar o número de leitos? Porque uma Santa Casa ela é filantrópica, sem fins lucrativos, mas ela é uma gestão privada. Ela tem todos os incentivos para ser bem gerida e para ter eficiência, reduzir custo. E aí a prefeitura não precisa se preocupar com isso. Eu vou contratar os serviços que eu preciso, seja de cirurgia, de consulta, de exame, de atendimento, para ela atender o taubatiano. E é uma gestão privada, então eu contrato e fiscalizo. Para mim é o melhor dos mundos, e é assim que os outros municípios fazem. Então a municipalização do hospital foi horrível para Taubaté, porque não aumentou o número de leitos e ainda tirou 40 milhões do caixa da prefeitura para esse serviço. Então a gente só ficou com os problemas. A gente está pagando por uma conta que não era nossa, não aumentou o número de leitos, e essas são as piores soluções normalmente, né? Porque não resolvem um problema e inviabilizam uma nova. Entendi. E agora, também falando em uma outra área, né, na parte da educação, outro problema que a gente está tendo também é em relação à fila de espera para as creches. O senhor tem algum plano para poder conseguir resolver esse problema? Quantos anos você tem? Desculpa a minha pergunta. Tenho 20. Você tem 20, está acompanhando o debate político há bastante tempo? Há algum tempo. Algum tempo? Essa é uma pergunta desde quando? Desde Tá sempre, né? Mais uma das perguntas que a gente está... E a vaga na creche, que a gente não conseguiu zerar até hoje. Por que eu acredito que não zeramos, né, como prefeitura, as vagas na creche? Porque não é prioridade, porque a gente gasta muito mal, a prefeitura gasta muito mal dinheiro, especialmente na Secretaria de Educação, que é o principal orçamento da prefeitura. A gente deveria ter educação de primeiríssima qualidade pelo tanto de dinheiro que a gente gasta e investe na educação. E muito pelo contrário, né, a gente tem indicadores que mostram que a gente está indo mal e os nossos alunos não estão aprendendo e várias mães estão sem vaga na creche. Então tem duas grandes coisas para serem feitas. No último mês, o número de vagas sem preenchimento era de mais ou menos 600 crianças, né? Olha o prejuízo que isso causa para as famílias. A gente precisa fazer parceria com a iniciativa privada urgente, comprar vaga no setor privado e fazer parceria com as creches conveniadas, como vários municípios que sanaram esse problema fizeram. Então a solução não é mirabolante, é uma solução já executada por vários municípios. E a gente tem um desafio porque esse número está menor agora, 600 mais ou menos, como eu falei, mas a gente está ouvindo muita reclamação de muitos professores e de muitos diretores das escolas infantis de superlotação nas creches. Então não adianta falar que a gente está diminuindo o número de vagas, né, em aberto para as mães, se a gente está superlotando as creches. Então, aonde é possível e aonde tem demanda, dá sim para fazer um investimento em ampliação de salas, em ampliação do número de salas, né? Para que a gente mantenha o número adequado de crianças por sala, mas que a gente continue diminuindo essa escassez aí de vaga. Mas a grande solução que deixa até um pouco mais flexível a vida da prefeitura, porque você não vai conseguir construir creche o tempo todo, é a parceria com a iniciativa privada e com creches conveniadas. Essa é a solução definitiva. Sérgio, já ouvi de várias pessoas, mas isso custa caro. Não custa caro. O que custa caro é deixar essas famílias sem vaga na creche para os seus filhos. Outro problema que tem sido que é um desafio, né? Que é em relação à educação inclusiva. O senhor tem algumas ações que são previstas para melhorar o atendimento e a qualidade da educação inclusiva aqui na cidade? Sim, a gente precisa, né? A primeira coisa a fazer quando chegar lá é ter um diagnóstico melhor de quem são as crianças que precisam, para quais necessidades, né? Porque daí tem diversos tipos de demandas, né? De síndromes. Ontem, inclusive, a gente estava com a comunidade surda ali no Parque do Bonfim, uma conversa muito bacana, e ouvindo relatos, aí, quando a gente fala que isso é um desafio, né? A gente está aqui conversando numa entrevista,
mas a gente não consegue sentir e entender a dor de uma mãe, que ontem, né, chamava a Natália e o Alex, os pais do Acef, dizendo que eles estão de saco cheio porque não aguentam mais ter conversas atrás de conversas com a secretaria e com os responsáveis, e fazem ata e assinam documento e fazem promessa, mas a inclusão não chega, mas o serviço adequado não chega para o seu filho, que sofre de surdez e tem um desafio de interação natural dentro da sala de aula, né? Então, tem diversas formas que a gente pode fazer isso, mas a gente só vai conseguir oferecer um serviço de qualidade se a gente souber com mais clareza, novamente, quais são as demandas. E aí você tem que ter uma contratação adequada, de profissionais adequados para atender cada necessidade. Ontem, na nossa reunião, tinha uma das auxiliares de inclusão contratada pela Funcabs, que tem um salário absurdamente baixo, e que ela atendia síndrome de Down, uma criança com síndrome de Down e uma criança com surdez, que são técnicas e demandas totalmente diferentes, e ela falando que não teve preparo para aquilo, mas ela atendia. Então você consegue entender o porquê que a mãe está desesperada ali, porque não basta ter alguém para acompanhar o filho, né? Quando a gente fala de educação inclusiva, tem que ser educação e tem que incluir o filho ou a filha dela na educação junto com as outras crianças. Então, contratar os profissionais adequados, para isso a gente vai precisar saber quais são as demandas, mas você consegue fazer parcerias também com institutos e entidades especializadas em educação inclusiva, porque definitivamente no formato da Funcabs não está dando conta. E por outro lado, a gente tem o Madre Cecília, que é um tesouro, é um ativo também do município, né? E que precisa ter mais ferramentas. Os diretores, a gente visitou diversas vezes ali, eles ganharam recurso do nosso mandato também, enquanto deputado estadual. Eles fazem um trabalho brilhante e com mais ferramentas ali, eu tenho certeza que eles conseguem ajudar ainda mais pessoas. Alguns internautas aqui do Guia Taubaté enviaram para nós a questão, principalmente das ciclovias e do transporte público. Por isso, né, a primeira pergunta é se o senhor tem algum plano para reestruturar o transporte público e incentivar o uso de meios alternativos, como no caso das bicicletas. Essa empresa, ABC, está aqui desde os anos 60, né? E é uma reclamação também recorrente, talvez, não me lembro, né? Mas desde que ela entrou, e nas últimas eleições também. O problema do transporte público, ele é recorrente. Essa empresa teve o contrato renovado no ano passado, antecipadamente, com aumento de subsídio, e a gente continua ouvindo diversas reclamações de falta de linhas ou de excesso do trajeto, né, por um ambiente onde não tem passageiros, então torna a rota ineficiente, faz com que o cidadão demore 1h30 para cruzar a cidade, enfim. Então, no caso do transporte público, particularmente, tem diversas medidas. A primeira a gente vai abrir a caixa preta da ABC para a gente começar a discutir por que esse contrato, por que o serviço não é bem prestado. A gente não deve favor para ninguém, não tem rabo preso com ninguém e vai sim ter autonomia e independência para questionar, porque não é possível que a gente pague tanto imposto e o cidadão sofra tanto ali no transporte público da cidade. Então, fiscalizar o contrato é a primeira coisa. Mas aí a gente parte do próximo passo, que é a gente entender como a gente vai se tornar mais eficiente. Sendo ABC ou não, se ela não cumprir o contrato, a gente vai usar das cláusulas ali para questioná-los, para fiscalizá-los, para puni-los, mas fazer um grande estudo de origem e destino. A gente precisa saber de onde as pessoas estão indo, e de onde elas estão saindo e para onde elas estão indo. Porque se você souber isso, você consegue organizar melhor as linhas, os circuitos e ser muito mais assertivo. Hoje, todo mundo fala que tem um sistema, não, você pode consultar aonde o ônibus está, que horas que ele vai chegar, mas todo mundo fala que não funciona. E a gente tem tecnologia barata o suficiente para ter muito mais clareza para o cidadão, pelo celular, para saber a hora exata que o ônibus vai passar, se ele está atrasado, enfim. Então tem muita tecnologia que pode ajudar a gente a simplificar e a melhorar o serviço do transporte público. A gente entende também que precisa ser feito um plano de mobilidade na cidade, para a gente entender melhor, não só de medidas de curto prazo, mas que mudanças viárias a gente pode fazer para simplificar também o trânsito e os trajetos dentro do município. Isso ajuda demais no transporte público, privado, enfim, para a gente ter um trânsito mais fluido. E aí fazer dentro desse estudo do plano de mobilidade, a gente vai entender também melhor e origem e destino, aonde seriam melhor executadas as ciclofaixas. Porque o que a gente não quer fazer é gastar mal o dinheiro do taubatiano. Então, ciclofaixa onde ninguém anda de bicicleta
nesse momento, talvez não seja prioridade. A gente tem que começar por onde já tem o fluxo, de onde já tem a necessidade, onde aumenta a segurança viária dos ciclistas, e começar aí o plano de mobilidade tem que ser uma decisão técnica, não pode ser uma decisão política, não pode ser pintar uma faixa vermelha na rua e achar que pronto, está feito, vamos incentivar a bicicleta. E além disso, também outro ponto que foi enviado aqui pra gente é em relação ao excesso de radares, que tem gerado muita crítica por parte dos moradores, e se o senhor tem alguma pretensão de poder equilibrar a necessidade de segurança com também a redução das multas excessivas. Sim, hoje, claramente, a gente está falando, é uma máfia de radares, né? Tem radar olhando radar, então já ouvi algumas pessoas da prefeitura, inclusive o prefeito, falar que tem os estudos técnicos. Então vamos lá olhar por que tem radar em determinados lugares, né? Que tem abaixo-assinado também das famílias que moram ali perto, enfim. Mas não é possível que tenha tanto abaixo-assinado também com tanta reclamação dos próprios munícipes que moram perto dos radares. Então alguma coisa está desconectada da outra, né? Mas você tem outras ferramentas educativas, né? O radar, que é aquela placa, né? Ao invés do pardal, que daí fica muito mais visível. E a gente vai ter que usar outras ferramentas, mas ser mais assertivo aonde precisa, por que precisa, e revisar tudo isso, porque não faz sentido a quantidade de radares na cidade de Taubaté hoje, e por isso a gente vai fazer uma grande revisão e acabar com essa máfia de radares. Você vai ali, por exemplo, né, ali perto, eu passo ali com muita frequência, né? O campeão dos radares, o campeão de multas em Taubaté era ali na Rua Primavera, descendo ali perto do Campos Elíseos, né, em volta da Dutra, e era 40 por hora. Ali era uma máquina arrecadatória que não justifica, né? Agora, recentemente, mudaram para 50 por hora, mas ali é o campeão dos radares disparado, é o campeão das multas disparado, e não faz sentido algum aquele 40 por hora como estava, né? Como que o senhor pretende melhorar a segurança pública nas áreas mais vulneráveis, também para garantir melhor a efetivagem das ações policiais? O senhor tem uma proposta em relação a isso? Sim, eu vou começar falando, talvez, um dos principais desafios da segurança em Taubaté hoje, que é a quantidade de moradores, de pessoas em situação de rua, né? Na última contagem ali, na última reportagem pública da prefeitura, são mais de 400 pessoas, e isso é desumano para quem está ali vivendo nessa situação, mas é também desumano para os comerciantes que têm que acordar todo dia e limpar fezes, limpar xixi, limpar marmita, acordar a pessoa que está dormindo ali na frente da sua loja e pedir para ela sair. Então, e pior, né? Muitos desses são usuários de drogas e estão cometendo, muitos, né? Tem passagem pela polícia, estão cometendo furtos, estão cometendo assaltos e estão deixando a gente cada vez mais com uma sensação de insegurança e pioram os números da cidade e deixam a população indignada. Então, a gente vai montar uma equipe multidisciplinar com Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, junto com o Ministério Público e todas as entidades que têm feito, por boa vontade ali, né, um trabalho humano ali de distribuição de comida, enfim, de abrigo, de coberta, que vai ter que ser uma ação integrada para a gente conseguir resolver o problema. Tem gente que precisa de um apoio e acolhimento, precisa ir para o abrigo, precisa, né, de um apoio de saúde, tem gente que precisa de apoio para ser internado, para lutar contra o desafio das drogas, mas tem muita gente ali que precisa ir para a cadeia, que precisa cumprir a sua pena, que precisa pagar suas dívidas com a justiça, precisa ser retirado da rua porque estão cometendo furtos e estão deixando o centro, em algumas regiões particulares, muito inseguras e causando um dano para toda a sociedade. Então, essa equipe multidisciplinar tem que ter gente boa, tem que ter gente técnica, tem que ter ferramenta, os abrigos precisam ser melhorados, até para os nossos equipamentos servirem de apoio e não de afastamento das pessoas para a solução. Então, esse é o primeiro grande desafio. O segundo aí é a gente conseguir aprimorar o nosso sistema de câmeras com mais tecnologia, com mais... até a gente já vê em várias cidades, né, com leitura e reconhecimento facial. Tudo isso ajuda na inteligência da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal. Então a gente vai montar um gabinete de gestão integrada com as forças de segurança sentados à mesa para a gente conseguir ser mais assertivo nas nossas ações, com tecnologia, com mais policial na rua através da atividade delegada, com uma guarda mais forte e a gente garantir que a gente esteja onde precisa estar, né? Porque você consegue ter
as manchas dos lugares mais perigosos, onde está tendo mais crime, onde está tendo mais assalto, onde está tendo mais furto. E também com o apoio da comunidade, da sociedade. O programa Vizinhança Solidária, que é da Polícia Militar, vai ser altamente incentivado pela prefeitura também, porque você trazer as pessoas para perto da solução ajudam muito, né? Então, além dos olhos das nossas câmeras de tecnologia, ter a vizinhança engajada na solução é comprovado, né? Que onde tem vizinhança solidária, onde tem tecnologia, tem menos furtos e a sensação de segurança aumenta. E claro, a prefeitura não é responsável pela Polícia Militar, mas pode fazer muito, né? Então, quando a gente fala de o que a prefeitura pode fazer mais, a gente precisa garantir que as nossas praças estejam iluminadas, estejam com zeladoria, não praças, né? Os nossos bairros com zeladoria, com iluminação, com mato cortado. A gente vai lançar o programa Bairro Vivo, né? Para a gente levar esporte, cultura, lazer para a periferia, para os bairros, aonde a gente sabe que são as pessoas que mais precisam e a gente vai levar oportunidade para eles, né? A gente sempre fala, da periferia para dentro. Vamos fazer o serviço público chegar para quem precisa e começar a mudar a história e realidades nos bairros. E aí, obviamente, o problema estoura na segurança pública quando a gente errou todo o resto, né? A pessoa não teve a oportunidade de ter uma boa educação, não teve um curso profissionalizante, infelizmente no seu bairro tinha muita violência, a gente não conseguiu oferecer oportunidade para aqueles jovens, eles acabaram optando pelo caminho errado. Então, o trabalho preventivo na base, né, de o bairro vivo, educação adequada, educação profissionalizante, esporte, cultura nos bairros, ele é um investimento de longo prazo, né, mas que precisa ser feito. Entendi. E também, inclusive, falando, aproveitando o que o senhor falou, outro problema também tem sido a segurança nas escolas, né? Que como, por exemplo, no final de agosto desse ano mesmo, uma jovem estava, acho que uma adolescente, estava indo para a escola e isso um homem apareceu e tentou sequestrar ela, né? Então, ou seja, tá extremamente perigoso até mesmo na escola. Então, no caso acho que foi na escola Evaristo, no ano passado, que receberam um bilhete de ataques também. O senhor tem alguma proposta para tornar as escolas mais seguras? Tudo isso que eu falei, ele acaba impactando as escolas, né? Então, quando você quer ser mais assertivo nas suas ações e colocar mais câmeras, colocar mais gente, mais ronda, né, a gente vai priorizar algumas áreas de maior vulnerabilidade. Então, as escolas, que têm nossas crianças, que têm nossos adolescentes, serão no topo da prioridade, né? Porque é ali que a gente quer garantir um ambiente seguro, não só para os pais, mas para os nossos jovens poderem estudar e a gente alcançar o nosso objetivo de ter uma cidade, uma sociedade melhor e que as nossas crianças tenham mais oportunidades. Então, está dentro, né, nesse discurso de como melhoraremos a segurança, regiões escolares estão dentro. De novo, tecnologia, mais polícia, mais gente na rua. Nosso programa de bairros vivos, né, muitas vezes perto das escolas, onde estão essas praças e parques que a gente quer revitalizar e revigorar. E, enfim, faz tempo, né? Eu estava como deputado estadual, eu lembro de um assassinato na escola em Suzano, que também teve grande comoção, e aí alguns meses depois foi esse caso aqui no município de Taubaté, mas que foi mais um áudio, uma ameaça que não se concretizou, graças a Deus. Mas a gente tem que estar preparado para o pior, mas a gente sabe que a melhor maneira é atuar na prevenção, né? A gente garantir que esses ambientes tenham educação de qualidade, tenham esporte, tenham cultura, e espantar, né, o bandido de Taubaté. Vamos falar sobre turismo e cultura, que a gente sabe que Taubaté é uma cidade muito rica, tanto na questão histórica quanto cultural, né, principalmente por pessoas que marcaram, como na literatura, o Monteiro Lobato, na música, a Sally Campelo. E sobre isso, a primeira pergunta é quais são os seus planos para o turismo, como, por exemplo, os pontos turísticos, museus, que estão há muito tempo sem incentivo e sem cuidado? Esse é um dos desafios, não só de Taubaté, mas do Brasil inteiro, né? Felizmente, aqui em Taubaté, a gente tem muita história, muita cultura, muita gastronomia, muito artista, e isso faz com que a gente tenha uma potência de oportunidades. Agora, no Brasil, e em Taubaté não é diferente, a gente sempre apostou nesses espaços como sendo apenas públicos. E o poder público não tem, na sua natureza, a capacidade mesmo colocando gente boa, não tem essa missão de fazer o que a iniciativa privada faz melhor. Então, esses espaços, a gente entende que vários deles podem ser feitos parcerias, concessões com a iniciativa privada para a gente poder potencializá-los.
Afinal de contas, há quanto tempo a gente ouve essas oportunidades também de cultura e de turismo que a gente nunca captou, né? Então vou dar algumas coisas que podem ser legais para a gente aqui. Concessão no mercado municipal. Há quanto tempo está sem investimento? Hoje está espantando o cliente porque o banheiro está insalubre. A gente vai fazer a concessão protegendo os permissionários, mas garantindo que a empresa que vença a concessão faça os investimentos adequados para a experiência do permissionário e do cliente, do taubatiano e de quem vem de fora, melhore. Porque isso, além de ser muito bom para o mercado municipal, isso vai ser muito bom para o entorno, para a gente começar a revitalizar o centro. Mesma coisa para o Teatro Metrópole, que é um teatro histórico, maravilhoso, que está com as poltronas quebradas, que está com a cortina rasgada e não faz um atendimento adequado à população. Se você concede para a iniciativa privada, protegendo algumas datas para as escolas públicas poderem usar, para a gente garantir espaço e acesso também para quem mais precisa, mas que aquele espaço seja tocado, gerenciado pela iniciativa privada e que ele melhore a infraestrutura e abra espaço para a prefeitura escolher aí o número de datas que ela quiser para o público, né? Para o bem público e para, enfim, escolas públicas, projetos sociais, nessa linha. Mas se a gente fizer isso, a gente começa a dar uma nova vida para o centro, não só durante o dia, mas também noturno, e eu tenho certeza que isso vai ajudar a gente no nosso grande programa de revitalização do centro. E é ali no centro que a gente atrai não só os tabatianos, né, mas as pessoas de fora. Quantas vezes agora a gente está ouvindo que os tabatianos têm ido fazer compras no centro em Pinda porque está mais organizado, porque está mais bonito, ou em São José dos Campos, ou em Tremembé mesmo, no Natal Iluminado, lembra? O Natal Iluminado de Tremembé e de Taubaté, a gente virou chacota, né? Então, e essas pequenas ações atraem turistas, atraem as pessoas, os munícipes vizinhos e fazem com que a economia gire. A gente tem a oportunidade com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com o Parque do Itaim, com o Horto Municipal, com o Parque Monteiro Lobato, com o Parque Jardins das Nações, de encontrar um bom modelo de concessão para trazer investimento e para fazer com que isso seja mais atrativo para o taubatiano, a lazer, mas para os turistas da região. E aí depois a gente vai desenhar a rota turística caipira, né, que a gente tem muita oportunidade nas áreas rurais de turismo, só que aí o que a prefeitura precisa fazer? Garantir acesso. Quando você vai conversar com um restaurante da área rural, com pousada, hotel, qualquer tipo de empreendedor da área turística, né? Fala, olha, especialmente na área rural, a primeira coisa que a prefeitura precisa fazer é garantir que o meu cliente consiga chegar aqui. Então, se a gente não fizer nem o básico, né? Depois o resto a iniciativa privada toca. A gente vai ter que ser um grande articulador e garantir que a prefeitura execute os serviços básicos para garantir que o turismo vire de fato emprego, renda e oportunidade para o taubatiano. Aqui Taubaté é conhecida como a capital da literatura infantil, por causa do Monteiro Lobato. Só que a gente praticamente não vê ninguém falando disso. E a gente acabou de perder, inclusive, o Sítio do Pica-Pau Amarelo privado para Atibaia, né? Foi uma decisão estratégica da empresa, ok, mas se a gente tivesse um sítio vivo com a cidade capital da literatura infantil, aproveitando esse título, né, para fazer vários eventos culturais diversos ao longo do ano, para fazer com que esse título fosse vivido na realidade, tenho certeza que os investidores do Sítio do Pica-Pau Amarelo que foram lá para Atibaia nem cogitariam não estar em Taubaté se fizesse parte da vida do taubatiano, né? Agora, como ao longo do tempo as prefeituras, né, os gestores foram deixando isso de lado, talvez a gente perdeu uma grande oportunidade agora de ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo ser instalado em Atibaia. Então, gestões ruins ao longo do tempo punem demais o cidadão em diversas formas, né? Então, e o senhor tem alguma proposta em relação a isso, para revitalizar essa parte? Uma das coisas que a gente colocou até no plano de governo, né, a gente quer levar a cultura para os bairros dentro desse programa Bairros Vivos. Então, aproveitando as vocações de Taubaté, como que a gente vai fazer para que todo mundo no bairro saiba o porquê da gente ser a capital da literatura infantil e que isso vire uma prática, né, de rodas de leitura, enfim, diversos eventos de entretenimento ligado às nossas vocações. E também o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que pode ser uma potência. E hoje, infelizmente, a gente ouve que é o turismo de um dia só, né? Que as pessoas vêm de fora, entram no parque, veem que, infelizmente, não tem tanto atrativo e vão embora frustrados, né? Então, como é que a gente vai mudar a experiência do Sítio do Pica-Pau Amarelo em Taubaté?
reforçar essas vocações, né, com ações, com eventos, usando mais a nossa estrutura escolar também, né, que tem que estar mais viva dentro das nossas unidades escolares, esse título e o porquê, né? Então, com ações a gente consegue mudar a rota nesse caso. Entendi. E também, né, ainda falando um pouquinho mais de cultura, o que a gente tem na nossa cidade é a FAMUTA, que é motivo de orgulho de Taubaté, como primeiro lugar na Alemanha e na Dinamarca, a banda sinfônica que ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos e que hoje a gente praticamente não vê ninguém falando sobre isso. O que o senhor pensa em relação à FAMUTA? Legal, não só a FAMUTA, né? Enquanto deputado, mandamos recursos para a FAMUTA, para a Orquestra Sinfônica Jovem, mandamos recursos também para a Orquestrinha da Associação Vida Nova, que é uma entidade social lá do Esplanada Santa Terezinha, que atende muitas crianças que precisam. Então, essas ferramentas que eu tenho falado, né, eu já pude fazer em menor escala, porque o papel do deputado não executa, né, mas tinha as emendas. Então, a gente já conseguiu ajudar e aprovar que esse é o melhor caminho. Levar a cultura para os bairros e garantir que a gente tem uma jornada para os nossos jovens, né? Começa ali no bairro, numa orquestra, num projeto social, numa fanfarra de bairro, e se ela quiser evoluir, aí depois ela pode continuar praticando, né? Aí a prefeitura tem que oferecer esses caminhos e esse olhar de captar os talentos para que chegue numa FAMUTA, para que chegue numa orquestra sinfônica jovem, que é até um pouco mais, que é diferente, né? Mas também tem algumas particularidades e tem muito talento ali dentro. Isso é uma ferramenta de inclusão social, isso é uma ferramenta de tirar as nossas crianças da rua, mas isso é uma ferramenta de encontrar talentos que vão marcar o nome de Taubaté na história, como tantos outros que você já citou aí, né? Então, além disso, tem a Fego Camargo também, que a gente não falou, mas em termos de equipamento, de infraestrutura e de ativos, a gente tem. Agora é organizar a jornada para chegar nos bairros e a gente conseguir que eles tenham acesso. Dali, encontrar os talentos e colocá-los, né, na rota certa, seja numa FAMUTA, seja numa orquestra sinfônica jovem, seja na Fego Camargo, para despertar outras vocações e outros talentos. Então a gente tem muita ferramenta, a gente não precisaria estar sofrendo tanto com a falta de oportunidade para os nossos jovens. Vamos falar de comércio, né? Que também o comerciante enfrenta diversas dificuldades, principalmente depois da pandemia, que todo mundo teve que se revitalizar, fazer uma coisa diferente para poder se destacar, né? O senhor tem alguma proposta para revitalizar o comércio e incentivar principalmente o empreendedorismo aqui na cidade? Sim. A primeira coisa que o empreendedor espera da prefeitura é que ela atrapalhe menos, né? Então, isso foi a regra do que a gente fez enquanto deputado estadual, né? Como é que a gente desburocratiza a prefeitura? Como é que a gente digitaliza a prefeitura? E aí a gente tem bons casos de prefeituras vizinhas, como São José dos Campos, como Pinda, né? Que são prefeituras muito mais digitais e inteligentes. E eu, como presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Alesp, conheci muitas ferramentas que ajudariam a gente a dar um salto de atendimento e agilidade de atendimento ao empreendedor, ao cidadão de maneira geral. Então tem algumas coisas, né? O comércio, ele vive das pessoas comprando, das pessoas que têm dinheiro para ir lá. Então, a gente perder a indústria atrapalhou demais o comércio. Depois a gente vai falar do nosso plano de atração de indústrias, né? Quando a gente demora muito para aprovar um projeto, uma obra, um loteamento, enfim, são várias pessoas que estão deixando de ter seu trabalho, seu emprego, deixando de ganhar dinheiro, e isso machuca não só as pessoas que não estão no emprego, mas também o comércio que depois vai vender loja de material de construção, restaurante, enfim, todos os comércios que vendem produtos e serviços para quem está deixando de trabalhar. Então, digitalização, desburocratização, agilidade nos processos, e a nossa região principal do comércio é o centro, né? Então a gente tem um grande projeto de revitalização do centro que passa, como eu falei, pela concessão do Mercadão, pela concessão do Teatro Metrópole, por criar uma governança ali junto com os empreendedores do centro e da Praça no Epaminondas, com todos os atores, para a gente começar a ter um pensamento de curto, médio e longo prazo. É difícil pensar que a prefeitura vai ter grana para fazer sempre o investimento vindo do público. Não. A gente vai precisar também de investimento privado. Eu sempre gosto de dar um exemplo que aconteceu recentemente aqui, né? O Bar do Pedro ali no centro, perto do Mercadão, um bar, se não me engano, de 1945, dois investidores ali revitalizaram todo o bar, deixaram ele bem iluminado, hoje está atraindo bastante o público, e era uma rua apagada que sofria muito com morador de rua, que sofria muito de insegurança e que era parte do centro morto ali, do centro abandonado.
esse empreendimento deu certo, aí já vem um estacionamento, vem e abre na frente, uma lanchonete abre na sequência. Os moradores começam a falar, nossa, que bom que esse bar veio para cá, porque tá dando muito movimento para a rua, tá dando vida, a rua tá muito mais segura. Então, o poder público pode ajudar dando segurança jurídica para os investidores, né, para garantir que eles façam os investimentos, os comerciantes retomem o investimento no centro, porque a gente vai ter que mudar a experiência do centro da cidade. Os clientes mesmo não consomem mais como consumiam antes, né? Eu mesmo compro hoje quase tudo pela internet, né? Enfim, eu lembro sempre dos meus avós falando que iam bater perna na cidade, né? Então, essa experiência está diminuindo cada vez mais. Então, a gente vai ter que repensar o centro, porque as pessoas vão querer ir para o centro. Elas não compram mais como antigamente. Então, não dá para depender só da prefeitura. A prefeitura tem que fazer os investimentos também adequados, policial na rua, iluminado, infraestrutura boa, e os comerciantes, em conjunto ali com a associação comercial, com todas as entidades de representatividade, para discutir como é que a gente vai mudar isso. E aí a prefeitura, outra coisa que pode fazer, é mudar a legislação para que a gente deixe mais atrativo construir moradia no centro novamente. A gente já tem infraestrutura de saneamento básico, de transporte público, de hospital, escola, postinho de saúde, enfim. Então, voltar a trazer moradia para o centro, porque a gente, pela legislação, ficou muito mais viável financeiramente deixar comércio no centro. Então, o que aconteceu? Você vê moradias muito antigas, e aí das 6 horas, 7 horas, todo mundo fecha a porta, e aí o centro fica escuro, sem movimento, sem vida. Então, tem várias medidas de mudança de legislação para a gente virar essa chavinha e começar a voltar a ter um mix, né, de comércio, de serviço, de moradia, para o centro voltar a ter vida. Certo, inclusive o senhor falou sobre as indústrias, justamente agora, né? A próxima pergunta. A próxima pergunta. Como é que o senhor planeja atrair novas empresas, indústrias e oportunidades de emprego aqui mesmo para a cidade? A prefeitura, né, e a cidade vem perdendo indústria ao longo do tempo, por vários motivos, né? Quando a gente fala que a cidade está parada no tempo, é fácil de explicar o porquê. A foto de hoje é um reflexo de decisões erradas ao longo do passado. Se eu te falar que os nossos distritos industriais, onde as empresas se instalariam, não têm saneamento básico, isso torna a vida delas muito mais difícil para se licenciar, é óbvio que numa determinada decisão ela prefere ir para uma cidade vizinha, porque aqui vai ter muito mais burocracia, vai exigir um investimento maior. Então não faz sentido a gente ter até hoje os nossos distritos industriais, boa parte deles, sem saneamento básico. Isso atrapalha demais a vinda das empresas aqui. E dando sequência, né, a gente ficou muito refém da vocação automotiva, né? E ela sempre foi uma montanha-russa de emoções ali, de investimento, depois segura investimento e manda muita gente embora. Então, diferentemente de vários dos nossos vizinhos, erramos um pouco ali de depender muito de um setor altamente volátil. Só que a gente tem uma grande oportunidade agora, que é a vinda do braço da Embraer, da EV Mobility, para a construção do carro voador aqui. Só que o que as empresas vão querer? Infraestrutura adequada, né? Em vários pontos a gente não tem. Logística boa, isso a gente tem, que bom, estamos, né? Carvalho Pinto, Dutra, perto de Rio, São Paulo, malha ferroviária, tem o Porto Seco aqui tem o Porto de São Sebastião com a Tamoios duplicada, isso ajuda, né, no despacho de carga. Tem o aeroporto de São José também, que atende cargas, e o aeroporto de Guarulhos. A gente está muito bem posicionado em termos de logística, apesar de ter uma dificuldade de acesso à Dutra em alguns distritos industriais que a gente tem que mudar. Mas o grande diferencial para mim das indústrias daqui para frente vai ser, elas vão escolher os municípios por esses quesitos, mas um principal é capital humano. Eu tenho gente boa para eu contratar nessa cidade? E aí a gente vai lançar o programa Trilhas do Futuro, para não só com a EV Mobility, mas com todas as indústrias que a gente já tem, comércio e serviço, e começar a formar gente com as nossas ferramentas, né? Tem a Unital, tem o Senai, tem o SESI, tem as escolas do trabalho, tem a possibilidade de contratação no setor privado de formações customizadas, adequadas à demanda da indústria. Porque não adianta a gente fazer curso se estiver desconectado do que a indústria, do que o mercado de trabalho precisa. A gente vai lançar esse programa Trilhas do Futuro e vai fazer o diferencial, porque Taubaté precisa ser um polo formador de gente para a área de tecnologia, para a área de engenharia, para a área de exatos, para a área que as indústrias demandam e precisam. Senão a gente não vai ter um diferencial tão grande, e a gente vai pegar todos os fornecedores da EV Mobility e vai lá bater de porta em porta apresentando
o nosso plano de cidade, o nosso plano de curto, médio e longo prazo para as indústrias quererem se instalar em Taubaté. Bom, candidato, muito obrigada mais uma vez pela presença. E para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os eleitores, destacando por que o senhor acredita que a sua candidatura é a melhor para a cidade nos próximos 4 anos, se o senhor quiser olhar para... Sim. Pessoal, o nosso problema em Taubaté ele é político. A gente tem os mesmos políticos de sempre, falando as mesmas coisas de sempre, com as mesmas amarras de sempre e deixando os mesmos problemas. Tanto é que a gente está discutindo aqui problemas e soluções de 10, 15, 20 anos atrás. Se o nosso problema é político, a gente vai ter que mudar o jeito de fazer política, a gente vai ter que mudar o jeito de diálogo político e a gente vai ter que depender de um grupo sem amarra, que é o nosso. Então faço questão de reforçar, tão importante quanto o executivo é o legislativo. Conheçam os nossos candidatos à vereança e conheçam mais sobre o Sérgio Vítor. A gente está propondo um novo jeito de fazer política sem amarras, sem rabo preso, sem dever favor para ninguém, para poder escolher as pessoas certas no lugar certo. A gente vai devolver Taubaté aos taubatianos, com um choque de moralidade na gestão pública de Taubaté. A gente vai resolver a questão da saúde de uma vez por todas. A gente vai ter tolerância zero contra a corrupção e o crime e vai fazer essa virada do desenvolvimento que Taubaté tanto precisa. A gente vai devolver Taubaté aos taubatianos e a gente vai construir um novo caminho para Taubaté. E eu conto com o seu voto. O meu número é 30 e, novamente, reforço, conheça e vote nos nossos candidatos à vereança. Obrigada, candidato. Aos internautas, até mais.